Bem, agora que nós já sabemos que existe esse tipo de número, nós já sabemos que existe. Apesar de existir num outro mundo, num mundo imaginário, mas eles existem. Então nós precisamos agora entender a estrutura desses números. Como é que eles são, como é que se soma, como é que faz conta de menos, de vezes. Tem potenciação? Tem também. Eles podem ser transformados em outras coisas? Pode também. Então é um mundo novo, a gente está explorando algo totalmente novo. Então, o que é o conjunto dos números complexos? Como diz aí a definição, olha, é o conjunto de todos os pares ordenados. Opa, par ordenado me deu medo. Calma, relaxa. Par ordenado é esse tipo de número aqui, ó. Um número que tem um parzinho x e y. O x é aquele x que você conhece mesmo. E o y é aquele y que você conhece mesmo, lá do plano cartesiano xy. Ah, então tá bom, não é algo assim muito maluco não. Não, é lá do plano cartesiano xy, fica tranquilo. Então, esse conjunto dos números complexos, os números são formados por todos os números simbólicos z, ou seja, a gente dá nominho de z, w para esses números. Geralmente a gente chama de z. Z pertencente aos números complexos, desde que z tenha essa cara, ó, x mais yi. É o que a gente viu agora ali, ó. Tinha um número complexo como resposta, ó, 1 menos 2i. Lembra? Agora a gente encontrou um número desse jeito, ó. Então é como se fosse o x valendo 1 e o y valendo menos 2. E ao mesmo tempo que você tem esses números, deixa eu escrever ele de novo aqui. 1 menos 2i, que nós acabamos de fazer ali, que foi a resposta de uma das equações, z igual a 1 menos 2i, quer dizer que o x vale 1 e o z vale menos 2. Então nós poderíamos até representar por um par ordenado, ó, 1 menos 2. Ah, é tranquilo assim? É, tranquilo. Ó. X mais yi. Então, por exemplo, se fosse assim, ó, z igual a 4 mais 3i. Significaria que eu poderia pegar o parzinho 4, 3. Assim, sem medo de ser feliz. Ó. O primeiro número é o x e o segundo é o y. Aí você põe ele num parzinho ordenado desse jeito, ó, 4, 3. Se fosse o número complexo w, 7 menos raiz de 2. Tá complicando. Calma. Ficaria assim, ó. 7 menos raiz de 2. Tranquilo, né? Então você, por isso que está dizendo aqui que é todos os pares ordenados, porque o número pode ser representado também através de pares ordenados, mas não tem nenhum segredo. É desse jeito que eu estou fazendo aqui para vocês. Ai, ainda bem. Tranquilo. Vamos devagarzinho. Então esse tipo de número, que é chamado de número complexo, são todos os números com essa carinha aqui que a gente está vendo. Onde o x pertence aos reais e o y pertence aos reais também. Beleza. Essa forma chamada z igual x mais yi, que é o que a gente já viu aqui naquela resolução das equações, é chamada de forma algébrica. Então se alguém falar assim, olha, pega o número complexo e põe na forma algébrica. Falar assim, ó, pega o número complexo 1, 3 e põe na forma algébrica. Ai meu Deus, o que é isso? Calma, relaxa. Ó. Z igual a 1 mais 3i. É isso. Pega o número complexo na forma algébrica e coloca na forma par ordenado. Beleza? Pega o número complexo z igual a 10 mais π vezes i. Tranquilo, não tem erro. Ó. Pega ele na forma algébrica e põe na forma par ordenado. 10 e π. É só isso. Tudo bem? Até aí? Então esse modelo ali é chamado de forma algébrica e a outra forma par ordenado. E você consegue fazer a conversão da forma algébrica para a forma par ordenado e vice-versa. Essa parte x aqui do número complexo, ela é chamada de parte real de z. Veja por que ela é parte real, porque ela não tem nada com i nela. Ó. Então ela só tem número real mesmo. Então por isso que ela é chamada de parte real. E geralmente é simbolizada assim, ó, parte real de z. Então se você vê por aí esse rz, quer dizer, parte real do número complexo z. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Z igual a 15 menos 7i. Qual é a parte real de z? 15. O número y é chamado de parte imaginária do número complexo z. E é representado por in.
imaginário de Z, ó, parte imaginária de Z. Se você vê esse IM, quer dizer parte imaginária do número Z. Nesse exemplo que eu dei aqui, ó, é o menos 7. Assim, só isso. Parte real é a que está sem o I, ou seja, sem a unidade imaginária. E a parte imaginária é aquele número Y que está do ladinho da letra I, do ladinho da unidade imaginária. Bem, agora a gente começa a pensar no seguinte. Pode acontecer de ter um número complexo cuja parte imaginária tenha valor zero. Então, ele é chamado de número real. Por exemplo, ó, se eu colocar o número Z igual a 7, ó, 7 é o mesmo que 7 mais 0i, ó, ele está sem parte imaginária. Então, nem precisa anotar essa parte aqui, ó, porque é 0i. Então, se acontecer isso, esse tipo de número é chamado de número real. É claro, é aquele mesmo 7 que você já conhece a vida inteira. Só pega a parte real. Por outro lado, você pode ter um número complexo que a parte real é 0, quer dizer, 0 mais alguma coisa aí, por exemplo, mais 3i. Se ele é 0 na parte real, nem precisa anotar aqui, ó, eu só fico com ele assim, ó, 3i. Veja que a parte real é nula e a parte imaginária tem o 3 aqui acompanhando a unidade imaginária. Esse tipo de número que tiver 0 na parte real, ele é chamado de imaginário puro. Por quê? Porque ele só tem a parte imaginária. Então, note que é uma coisa bem, assim, faz sentido, uma coisa bem tranquila de se entender. Veja esse problema 4 aqui, olha. Determine os números reais m e n para que os números complexos v e w sejam, respectivamente, imaginário puro e real. Nesse caso, determine v e w. Então tá, vamos começar aqui com o v. Ó. O número complexo v é esse. Ó. Vamos tentar colocar ele isolado aqui. Ó. Ele quer que o primeiro seja o quê? Ó? Imaginário puro. Para ele ser imaginário puro, essa parte aqui, ó, que é a real, tem que ser 0. Então, menos 2. Deixa eu escrever isso mais bonito. Ó. Para ele ser imaginário puro, a parte real do número complexo v tem que ser igual a 0. Quem é a parte real dele? Ó? Menos 2 menos m. Tem que ser igual a 0. Qual a consequência disso? Ó? Que m é igual a menos 2. Se o m valer menos 2, vai acontecer o seguinte, ó, menos 2 menos menos 2, essa parte aqui vai dar mais 2, menos 2 com mais 2 vai fazer essa parte zerar. Vai sobrar só a parte imaginária. Então, tranquilo. Só que tem um detalhe, né? Para ele ser imaginário puro, também eu não posso zerar a parte imaginária. Então, na parte imaginária ali do número complexo v, ela tem que ser diferente de 0. Então, 3n, qual é a parte imaginária do número z? Ó, 3n. 3n tem que ser diferente de 0. Por consequência, eu passo o 3 dividindo. Ó, 0 dividido por 3 dá 0. Ou seja, o n tem que ser diferente de 0. Então, para que esse número v seja um imaginário puro, é necessário duas coisas. Que o m seja igual a menos 2 e o n diferente de 0. E aí o número complexo v vai ficar com essa cara. Ó. Se ele é imaginário puro, essa parte vai zerar. O que vai sobrar? 3ni. Com n diferente de 0. Esse é o número complexo v. Vamos pensar aqui agora no outro. Ó. Número complexo w. O w ele quer que seja número real. Então a parte imaginária ó, tem que zerar. Essa parte aqui tem que sumir. Para ela sumir, o m quadrado menos 4 tem que valer 0. Então a parte imaginária de w tem que ser igual a 0. Qual é a parte imaginária de w? M quadrado menos 4. M quadrado menos 4 tem que ser igual a 0. Se você resolve essa equação, ó, m quadrado igual a 4 positivo, extrai a raiz quadrada dos dois lados, então há duas possibilidades. O m1 pode ser 2 e o m2 tem que ser menos 2. Esses dois números fazem a parte imaginária do número complexo w zerar e, portanto, sobrar só a parte real. Faz o teste, ó. Troca aqui o m por 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. 0 vezes i, sumiu a parte imaginária. Troca por menos 2. Menos 2 ao quadrado dá mais 4 também. 4 menos 4, 0. 0 vezes i, sumiu. Qual a consequência disso? Que o número complexo w vai ser só o resultado 4. Então esses são os dois números complexos
que o problema está pedindo aqui para nós.